No documentário Professor Polvo, vemos um polvo selvagem em sua rotina de sobrevivência, resolvendo problemas, reconhecendo humanos e até brincando. Testemunhamos algo extraordinário, um polvo selvagem, resolvendo dilemas complexos, reconhece humanos individuais e até demonstra curiosidade. Hoje vamos explorar como os polvos, com seu sistema nervoso distribuído e corpos flexíveis, desenvolveram uma abordagem única para a cognição que desafia nossa visão tradicional sobre o que significa ser inteligente. E mais, o que essas criaturas fascinantes podem nos ensinar sobre as múltiplas possibilidades da evolução neural. Esse podcast foi produzido por estudantes da graduação de Biologia na USP e conta com a participação de Danilo, Giovana, Graziela, Isabela e Letícia. A fim de compreendermos a natureza do sistema nervoso dos cefalópodes, vamos compará-lo com algo que estamos familiarizados, o sistema nervoso humano. Em humanos, temos um sistema chamado centralizado, com a organização em sistema nervoso central, que consiste no encéfalo com cerca de 86 bilhões de neurônios e a medula espinhal. E também temos o sistema nervoso periférico, que é composto pelos gânglios e nervos, principalmente responsável pela resposta reflexa e integração entre o sistema nervoso central e o restante do corpo. Enquanto a informação em humanos é mediada pelo encéfalo, em polvos o sistema encontrado é do tipo descentralizado, sendo que possui 500 milhões de neurônios, com 2/3 deles distribuídos nos tentáculos, de acordo com o artigo de Young, o que explica uma coordenação entre eles em que cada um processa informações independentemente. Em uma cena do documentário, observamos o polvo explorando os arredores por meio dos seus tentáculos. Quando ele percebe a câmera, que é um objeto que ele não está acostumado, o seu primeiro contato é encostar os seus tentáculos nela. Agora, quanto à memória e ao aprendizado, além dos neurônios espalhados pelos tentáculos, o polvo apresenta um aglomerado de massa cerebral, dividido em lobo subesofágico e supraesofágico, sendo esse último responsável pela memória de longo prazo, similar ao nosso. De acordo com o artigo de Fiorito, a memória é controlada principalmente por mecanismos de sinapse facilitada, que geram potenciação de longo prazo, como um mecanismo de adaptabilidade. Quando o polvo se camufla ou brinca, isso sim pode sugerir um tipo de experiência subjetiva. Estudos mostram que eles têm neurônios distribuídos, que suportam tomadas de decisões complexas. No documentário, há uma cena que o polvo parece abraçar o cineasta, e esse foi o último contato com ele antes de morrer. Isso pode ser interpretado como um ato de despedida, já que o polvo estava senil, e nesse estado é comum que fique mais carinhoso e brincalhão. Além disso, outra característica importante nos polvos é a sua plasticidade neural, isto é, a capacidade de seu sistema nervoso se adaptar, alterando suas propriedades quando há um estímulo significativo, segundo o entendimento de Brown. Sendo assim, a longo prazo, um determinado estímulo pode fazer com que sinapses com resposta facilitada sejam geradas, visto que foi observado em cefalópodes um mecanismo chamado LTP, que pela tradução literal é potenciação a longo prazo, nessas conexões neurais, que foi descrito por Rochner em 2003. Agora, falando um pouco mais sobre o mecanismo de potenciação na memória, esse é o principal responsável pela plasticidade observada nos polvos, e basicamente se resume às transmissões sinápticas. Uma transmissão sináptica pode ser definida quando há um estímulo pré-sináptico que gera uma resposta pós-sináptica. Pode variar com o estímulo e com o tempo, sendo que as sinapses facilitadoras podem ter uma resposta aumentada com a repetição do mesmo estímulo pré-sináptico, ou também pode ocorrer uma depressão pós-sináptica. Nos dois casos, a estimulação da sinapse após um período de repouso gera essa resposta facilitada, e isso pode ser entendido como uma potenciação de curto prazo, ou abreviação STP, de Short Term Potentiation. Porém, essa resposta pode permanecer por um tempo maior, sendo de longo prazo, ou LTP, de Long Term Potentiation. E também existem as STDs e as LTDs, no caso das depressões de curto e de longo prazo, respectivamente. E isso é o que se acredita ser a base para a memória e para o aprendizado. A capacidade das sinapses se moldarem gera diferentes respostas com o mesmo estímulo.
Analisando esse efeito na massa cerebral central dos polvos, acredita-se que o lobo supraesofágico se relacione mais com a memória e o aprendizado, enquanto o lobo subesofágico se relaciona mais com a parte motora. Um outro ponto interessante que tem a ver com o mecanismo de potenciação é o controle dos cromatóforos nos tentáculos e na superfície do polvo. Os cromatóforos são órgãos na pele que permitem que o polvo mude de cor, principalmente para camuflagem. Uma das cenas que isso é possível de observar no documentário é aquela que o polvo foge de um predador e, para se esconder, ele junta várias conchas e pedras e muda de cor. Esses órgãos cromatóforos são sacos pigmentares que são conectados em fibras musculares, e essas são inervadas por nervos que se estendem do lobo dos cromatóforos da massa cerebral. Além disso, por conta da grande quantidade de neurônios nos braços, esse mecanismo também é controlado de forma semi-autônoma, parecido com o movimento dos polvos também. Desse jeito, a gente consegue perceber que os efeitos da plasticidade eles são visíveis principalmente na memória e no sistema cromatóforo, que são mudanças de longo prazo que são decorrentes do uso prolongado dessas sinapses. Em uma das cenas do documentário, o polvo inicia uma perseguição a uma lagosta entre as rochas. Na primeira tentativa, ele falha, um ataque brusco e a presa foge. Já na segunda tentativa, ele ajusta a estratégia usando a camuflagem e um movimento mais lento. Há sucesso e a presa consegue ser capturada. Ele erra, observa e na próxima vez muda completamente de tática. Segundo Fiorito, o Octopus vulgaris usa o lobo vertical para armazenar memórias. Além disso, neurônios nos tentáculos processam informações localmente, de acordo com Brown e Piscopo. Assim, não há um eu unificado tomando decisões. O polvo age com propósito, mas sem um eu central. É como se sua mente se estendesse pelo corpo todo, visto que os tentáculos, além de estarem cheios de neurônios, são o primeiro contato. Ainda citando Piscopo e Brown, 60% do processamento neural acontece fora do cérebro central. Imagine que em vez de ter um cérebro, você é um cérebro, e seus neurônios estão espalhados pelos dedos, intestinos e olhos. Cada parte do seu corpo sabe coisas diferentes e age por conta própria. No entanto, ainda há um todo cooperativo. Isso é um polvo. Enquanto nós humanos centralizamos nossa consciência em um eu narrativo que observa, analisa e decide, o polvo dissolve essa hierarquia. Seus braços pensam, sua pele vê, seus movimentos calculam. Não seria injusto chamarmos de consciência só o que se parece com a nossa, quando claramente ele teve a intenção de mudar sua estratégia de caça quando percebeu que essa era a falha? Isso é inteligência ou instinto aprimorado? Pode ser inteligência, porque o polvo ele avalia o contexto e planeja uma nova estratégia, algo que requer memória de trabalho, mas de acordo com Packard, também pode ser um mecanismo evolutivo. Polvos que ajustam táticas têm maior chance de sobrevivência. Mas apesar disso tudo, sabemos que não há consenso na academia sobre esse tema. Por isso é difícil afirmar se é uma coisa ou outra. Esta cena encapsula a essência da neurobiologia dos polvos, um sistema nervoso descentralizado que combina a aprendizagem, a adaptação rápida e tomada de decisão distribuída, desafiando nossa visão tradicional de inteligência. O documentário Professor Polvo nos mostrou que a inteligência pode surgir de formas radicalmente diferentes. Com neurônios nos tentáculos, memória distribuída e uma incrível capacidade de adaptação, os polvos nos lembram que a evolução pode encontrar múltiplas soluções para os mesmos desafios. Ao estudar esses animais extraordinários, estamos apenas descobrindo os segredos dos cefalópodes. Estamos expandindo nosso próprio entendimento sobre o que significa pensar, aprender e sentir. Não deixem de assistir ou rever Professor Polvo na Netflix com esses novos olhos. E para quem quiser se aprofundar, recomendamos o livro Outras Mentes, do Peter Godfrey Smith. Até a próxima!